نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال أيضا في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu mais uma chance de podermos estabelecer uma das suas ordens, que é o Salatul Jum'ah. Não só nos deu chance, mas também deu-nos compreensão de reconhecermos que é o nosso Senhor e reconhecermos os eminentes crimes para aquelas pessoas que desobedecem, e dentre essas pessoas escolheu-nos nos deixar fora. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, mandamos bênção e saudações para o selo da profecia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, estou cá para falar um pouco sobre um assunto que não é levado a cabo. Estou para falar um pouco acerca de dívida. Dívida, empréstimo, faz parte de amana. Dívida, empréstimo, faz parte de pertença. Dívida esta, ou pertença esta, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos crentes a devolver. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah vos ordena, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E só para ficar claro, toda a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, para qualquer pessoa que desobedece, então terá sanção, terá punição da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah nos ordena a devolver qualquer pertença para os donos, assim como dívida, como eu abordei, também faz parte de pertença. Dívida significa que é aquilo que nós levamos com permissão do dono para usar ou para algum fim, mas com a finalidade de devolver. Então, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a devolver. Qualquer pessoa que tem dívida, ela tem o dever, tem a obrigação de devolver para o dono, a menos que esta pessoa dê a permissão, ou a menos que esta pessoa lhe perdoe, lhe ofereça, depois de fazer dívida, lhe oferecer. Então, como nós somos muçulmanos, seguimos o Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que este Corão é orientação para os crentes. Hudan lil muttaqin, é orientação para os tementes, aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala. Traz consigo regras essas que o ser humano toda a sua vida deve seguir. Assim também na dívida, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos como é que podemos contrair dívida e quais são as regras que nós devemos tomar. Todas as regras que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão são para o nosso próprio benefício.
tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos é para o nosso próprio benefício. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ó crentes, quando pretenderem contrair alguma dívida para um tempo determinado, então que escrevam. É importante, nós podemos achar que não havia necessidade de nos informar que devemos escrever. Somente com boca ou pela boca é suficiente. Mas em alguns momentos certificamos que é muito necessário. É importante também escrever, chamar alguém como testemunha, escrever a quantia, a quantidade que nós estamos a dever e que nós estamos a mandar dever, e o dia, o ano, o mês, o dia, e tudo estar escrito. Porque há algumas pessoas que depois de dever, quando passam algum tempo, elas começam a alterar a quantia do valor. Por exemplo, deveram 100 mil meticais, a pessoa deveu 100 mil meticais, mas por causa de demora começa a alterar, já que viu que 100 mil ao dever estava a gostar, estava a agradar, tornou fácil, mas para tirar está a tornar difícil. Está a ver que é muita quantia. Este valor é muito, eu poderia usar este valor, fazer outros projetos. Então, quero pagar 80 mil. Mas como ninguém escreveu, não havia testemunha, é difícil confirmar-se se realmente este é 80 mil ou é 100 mil meticais. Sim, a pessoa que deveu está a dizer: eu devi 80 mil meticais. A pessoa que foi devido está a dizer 100 mil meticais. Não havia testemunha e isso não foi escrito em nenhum lugar. Então torna difícil para os juízes, torna difícil de ter certeza quem está a falar a verdade. Se é a pessoa que está a dever ou a pessoa que está a ser devida. Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos aconselha, né? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ó crentes, quando pretenderem contrair alguma dívida, fazer alguma dívida, então que escrevam, chama alguém, né? Chama alguém como testemunha, um homem, e façam por escrita a data que a pessoa vai pagar, o limite, a pessoa tem que colocar. Caso a pessoa atinja o limite, então deve aproximar ao dono do valor e falar, primeiro mostrar o interesse de pagar e também colocar para ele a dificuldade, mostrar a dificuldade que ele está a passar, para que o seu amigo não possa te achar como um munáfico. O munáfico é aquele que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dentre as qualidades de munáfico, uma delas é quando faz um pacto, trai. Quando faz um pacto, não cumpre. Idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Quando faz um pacto, não cumpre. Então, para sair desta qualidade, a pessoa tem que aproximar o dono do dinheiro e primeiro mostrar o interesse que pretende pagar, mas está a passar por alguma dificuldade, para que a pessoa possa ter alguma compreensão, possa entender o que se passa com o outro companheiro. Então, a dívida no Islã é permitida. Mas, através desta dívida, a pessoa pode ter recompensa, assim também como pode ter pecado. Na dívida, existem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que vem dever com a intenção de pagar. A intenção é de pagar. E também tem aquela pessoa, o segundo tipo, tem aquela pessoa que aparentemente, né, ao dever, ele mostra que vai pagar, mas a intenção é de não pagar. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam citou sobre essas duas pessoas. Primeiro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. Aquela pessoa que leva algum valor de alguém, né, deve de alguém com a intenção de reembolsar depois, de preencher as suas necessidades, procurar e devolver. Então, Allah subhanahu wa ta'ala facilita esta pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala faz com que esta pessoa consiga esse valor e devolva. Mas, وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ أَتْلَافَهَا أَتْلَافَهُ اللَّهُ. Mas aquela pessoa que pretende levar o valor, pretende emprestar algum valor, mas ele fala para o dono do valor que irei devolver, mas a intenção não é de devolver, é de se apoderar, é de usurpar do valor do outro. Então Allah subhanahu wa ta'ala destrua esta pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala cria dificuldade. Vejamos, a pessoa pode até conseguir o valor, mas Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que a pessoa tenha prioridade em outras coisas além de dívida. Pode ter muito dinheiro, mas a pessoa não vai conseguir pagar, porque a intenção não era de pagar. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou dificuldade nesta pessoa. E se a pessoa morrer enquanto que não pagou e deveu, a intenção não era de pagar, morreu, então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiya Allah sariqan. Então, aquela pessoa que leva algum valor, deve algum valor, empresta algum valor de alguém, mas a intenção não é de pagar. Ele aldraba a pessoa, aldraba o teu irmão, aldraba o teu companheiro, que eu irei te pagar dia X, quando eu conseguir. Estou muito apertado, preciso deste valor. E a pessoa, né, por bondade, deu este valor. E quando chega a data marcada, tenta cobrar a pessoa, nem está aí contigo. Começa a falar outras coisas. Até a pessoa, o dono do dinheiro, perder a esperança em ter de novo aquele valor. Então, a pessoa que age dessa forma, que vai dever algum valor com a intenção de não devolver, e se vier a morrer nesta condição, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiya Allah sariqan. Aquela pessoa que deve com a intenção de não devolver e vier a morrer, então vai se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala como se fosse um ladrão. Da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala vai punir o ladrão, deste caminho é a mesma punição que a pessoa vai receber. Vejamos, tem um hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: no dia do julgamento, no dia de Qiyamah, haverá pessoas que terão recompensas de muitos salat, muitos hajj, muitos sadaqa, muitas recompensas. Mas antes mesmo de entrar no Jannah, virão outras pessoas e será dito: este levou meu dinheiro, este me injustiçou. E qual será o resultado? Neste dia, a pessoa não terá dinheiro para pagar. E como uma das qualidades de Allah, Al-Adl, o justo, será necessário, será obrigatório a pessoa pagar. Então, como é que a pessoa vai pagar? Serão levadas as recompensas que a pessoa tem e serão entregues àquela pessoa que ele injustiçou, que ele comeu os bens, que ele levou o dinheiro. E se ainda esta ação era hábito da pessoa, tem muita gente que precisa dessas recompensas, tem muita gente que precisa esta pessoa pagar, e a pessoa pagou todas as recompensas e ainda tem outras pessoas que estão a exigir o seu pagamento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fará com que
os pecados daquelas pessoas que ele injuriou, que ele levou o dinheiro delas, serão subcarregados a esta pessoa. Os pecados serão levados daquelas pessoas que foram injustiçadas para esta pessoa que cometeu a injustiça, que levou o dinheiro dos outros. E assim a pessoa ficará sem recompensa para entrar no Jannah. Com tantas recompensas que ele tinha, estará zero, ficará zero. E assim será atirada no Jahannam, no inferno. Por isso, meus irmãos, como eu disse no início, a dívida é halal, é permitida, mas também através da dívida podemos ter pecado, assim como podemos ter recompensa. Essa é a parte que nós podemos ter pecado, se nós tentarmos dever com a intenção de não pagar, seremos como ladrão. Perante Allah, seremos considerados como ladrão. Mas também podemos ganhar recompensa através de dívida. Por exemplo, se alguém deveu a ti e chegou o tempo de pagamento, o tempo que vocês acordaram, a data que vocês fixaram para ele pagar, para a pessoa pagar, e a pessoa ainda continua em dificuldade, ainda está a passar dificuldades extremas. E por bondade, você reconheceu as dificuldades que o teu irmão está a passar, perdoou. Então, aquele dinheiro torna sadaqa. Você ganha recompensa por perdoar e ganha recompensa por ter facilitado a vida do teu irmão. Então, é através desta ação que alguns ganham pecados e outros ganham recompensa. E este tipo de pecado, mesmo a pessoa se arrepender sem pedir desculpas, então o arrependimento não é válido. Os ulama explicam o tipo de arrependimento, as condições para com que o arrependimento seja válido. Se o pecado for ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, entre servo e Allah, então haverá 3 condições para com que o arrependimento seja correto. Primeiro, a pessoa deve se arrepender. Segundo, a pessoa deve sentir remorso, sentir vergonha por ter cometido aquele pecado. Terceiro, não voltar a cometer aquele pecado. Isto, se o pecado for relacionado entre servo e o seu Criador. Mas, se o pecado for entre servo e outro servo, é necessário para que o arrependimento seja correto, primeiro, antes de fazer essas 3 condições, primeiro é necessário a pessoa pedir desculpa, conversar com o irmão que a pessoa injuriou, que a pessoa cometeu maldade para ela, e depois da pessoa ter conversado, ter compreensão através do outro, então vai pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus irmãos, quem deve ter intenção de pagar. E quem deveu, não tinha a intenção de pagar, deve mudar a intenção. Porque pode fazer com que no dia de Qiyamah, no dia que nós vamos precisar mais de recompensa, e serão essas recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar para pagar a nossa dívida que nós tivemos no dunya. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a compreensão daquilo que nós acabamos de ouvir, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos que estão a dever consigam pagar antes mesmo da sua morte.